Bênção de Deus, eu quero deixar uma palavra ao seu coração, para a sua vida. E aí eu vou convidar a Ruth para fazer uma leitura aqui para mim. Marcos, capítulo de número 8, versículos 27 ao 33. Assim eu poupo um pouco a minha voz, não é? Porque senão já viu. Então, minha companheira, nós que completamos 36 anos de união conjugal, são uma geração praticamente, Jonathan, que nós nos conhecemos, está indo para 40 anos, né? Aí eu estava comentando com ela, falei, você sabia que já faz praticamente 40 anos que a gente se conhece? Tudo isso, 40 anos, não é? E aí a gente fez algumas atividades, não é, durante a semana. Dentre elas, transmitimos uma live na terça-feira. Nós casamos na última terça-feira do mês de outubro. Então a gente mantém esse script, né? Toda última terça-feira do mês de outubro, a gente dá um jeitinho de comemorar, não é? E aí fizemos uma comemoração, passeamos um pouquinho e deixamos registrado, né, que isso é bastante importante, como foi um pouco da nossa trajetória para conseguirmos alcançar esses 40 anos, não é? Que a gente se conhece, né, mas casados são 36 anos. Misericórdia, né? Eu quando olho assim, eu falo, é um verdadeiro milagre, né? Bênção de Deus. Minha companheira, meu amor, pastora Ruth, a paz do Senhor Jesus, como é que você está? Tudo bem? A paz do Senhor, estou bem, graças a Deus. Eu também cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus e a você que nos acompanha com a paz desse Deus maravilhoso. Marcos 8. Marcos capítulo 8, versículos 27 ao 33. Deixa eu procurar aqui, 27. Me pegou de surpresa. Eu sempre faço isso, não é? A leitura será no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículos 27 ao 33, que é a base, né, para a gente trabalhar o sermão de hoje. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Amém. Muito bem. Obrigado, pastora Ruth, Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu trouxe então para o sermão de hoje uma reflexão. Jesus o Cristo, nem todas as pessoas o veem como é. Baseado nesse texto, lido competentemente pela minha companheira Ruth Pereira, profeta judaico do século I. Acredita-se, irmã Francisca, que Jesus tenha nascido por volta do ano 6 e 4 antes de Cristo. Sua atuação evangelística, irmã Sofia, levou ao surgimento do cristianismo, uma nova religião. Alguns historiadores
acreditam que Jesus teria sido o líder ou um líder de um movimento revolucionário na Palestina em razão da sua mensagem de libertação a Israel, prometendo a formação de um reino de Deus na terra. Essa mensagem, irmão Jonathan, teria o levado a ser crucificado pelos romanos, os dominadores da Palestina na época, fato ocorrido entre os anos 30 e 33 da nossa era. Não existem fontes contemporâneas sobre os feitos de Jesus Cristo. Tudo o que existe sobre ele é póstumo. Os evangelhos bíblicos, por exemplo, foram escritos décadas depois da morte de Cristo. Então, no período que Jesus vivia na terra, tudo o que nós temos hoje acerca dele não foi escrito naquele período. Se escreveu depois. A tradição religiosa consolidou a ideia de que, revelado a Maria e José por intermédio do anjo Gabriel, o seu nascimento aconteceu em Belém, uma província romana na Palestina. Não se sabe sobre a infância e a adolescência de Jesus, a não ser que ele teria vivido em Nazaré, e por isso ele é conhecido como Jesus de Nazaré. Entende-se que a obra de Jesus Cristo, enquanto profeta, iniciou-se a partir do momento em que ele foi batizado por João Batista. As ações de Cristo contaram com o auxílio de 12 pessoas, que tornaram suas discípulas, também chamadas de apóstolos. Os 12 apóstolos, Pietro, de Cristo foram Pedro, André, Tiago, filho de Alfeu, João, Felipe, Simão, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Os evangelhos dizem que Jesus levava a sua mensagem a diferentes locais da Palestina por meio de parábolas, conduzia milagres, expulsava demônios e trouxe um importante auxílio social com base no amor, ajudando as pessoas que necessitavam. Sua atuação ao lado das pessoas fracas e doentes incomodou as lideranças religiosas judaicas atentas às suas pregações e as autoridades romanas preocupadas com a atuação de Jesus como um fator potencial para a revolta judaica contra o domínio romano. Judas Iscariotes, então, traiu Jesus, denunciando-o às autoridades. Após a prisão de Jesus, ele foi conduzido a uma série de julgamentos que determinaram a sua condenação à morte por crucificação, não sem antes ser torturado e obrigado a carregar a própria cruz na direção do Calvário, onde foi crucificado ao lado de 2 criminosos comuns e, depois de morto, seu corpo foi sepultado em um túmulo e lacrado por uma pedra. Dias depois, Maria Madalena foi visitar o túmulo de Jesus, encontrando-o aberto e com o corpo desaparecido. Em seguida, Jesus apareceu para elas e para as demais pessoas e os seus apóstolos e subiu para os céus, atestando assim a sua divindade. A palavra evangelho significa boas novas. E a boa notícia é que Jesus Cristo veio à terra e cumpriu sua missão de salvação. Os 4 evangelhos do Novo Testamento são testemunhos pessoais
de relatos da vida e da missão de Jesus. Cada evangelho foi originalmente escrito como um testemunho pessoal de seu autor sobre a vida e a missão de Jesus na terra. Ao examinar esses testemunhos, ajustando a nossa lente para focar em Jesus Cristo, mas não sem antes considerar quem foram essas pessoas, quais foram as suas fontes, quando escreveram e para quem escreveram os seus evangelhos, tem-se melhores condições de ver, de enxergar, de perceber o Cristo o mais próximo do que ele é. Escrito entre 80 e 95, na nossa era depois de Cristo, para pessoas judias, Mateus, que era coletor de impostos, cuja fonte parece ser o Evangelho de Marcos, vê e apresenta Jesus como o Messias, o Salvador prometido por Deus. Mateus demonstra o importante papel de Jesus em mostrar que o amor de Deus está com o seu povo. A vinda de Jesus à terra foi o cumprimento de um plano que havia sido estabelecido desde o princípio para ensinar e curar o seu povo, tanto física quanto espiritualmente. Então esse é o testemunho de Mateus, é o que ele enxerga em Jesus, ele foi e escreveu. Já o Evangelho de Marcos, escrito entre 65 e 70 da nossa era, o primeiro dos 4 evangelhos do Novo Testamento a ser escrito por João Marcos, um companheiro missionário de Paulo, foi escrito para pessoas gentias, romanas. E acredita-se que Pedro, a quem João Marcos acompanhou a Roma, deve ser a principal fonte. Então ele conversava com Pedro e ia ali trabalhando o seu livro, o seu evangelho. Ao testemunhar, Mateus revela que desde o início as pessoas não entenderam Jesus Cristo, mas aquelas que de qualquer raça ou origem que o seguem receberão a confirmação de que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus que esteve na terra. Aqui nós temos uma coisa interessante, porque o Mateus, aliás, o Marcos, não é? Ele faz aqui uma revelação interessante. O Jesus que veio para um povo, agora ele é de todo mundo, irmão Francisca. Então, houve uma rejeição de Jesus, mas em toda e qualquer parte da terra, qualquer pessoa que o receber, independente da raça, não é? Recebe essa salvação, essa bênção que Deus proporciona a todas as pessoas. E para o evangelista Lucas, que era médico e companheiro missionário de Paulo, quem era Jesus? Para ele, Jesus é o Filho de Deus, com destaque para a sua humanidade e compaixão pelas pessoas marginalizadas, aflitas e fracas. Veja, pastora Ruth, como é que são as coisas. A gente vive numa época, irmã Francisca, que tem gente que acha que crente tem que ser tudo igual, não é? Calçar as mesmas coisas, vestir as mesmas coisas, até o labalabalaia tem que ser igual, enfim. Acho que tudo é igual. E não é assim. As pessoas têm que ser quem elas são, não é? A igreja, nós não podemos fazer uma pregação anulando as pessoas, né? Se todo mundo grita, todo mundo tem que gritar, né? O louvor, né? Se todo mundo vai para lá e vem para cá, então quem não vai para lá não vem para cá não é de Deus. Observe que os evangelhos, cada um tem uma visão. E me chama a atenção a visão do Lucas, porque o Lucas é médico, não é? Os outros não, mas Lucas é médico. E o que o médico faz?
a não ser ouvir as pessoas, cuidar das pessoas, cuidar dos problemas. Então o Lucas, ele registra, chama a atenção dele, pastora Ruth, esse lado humano de Jesus, de ter compaixão pelas pessoas marginalizadas, aflitas, fracas. Ele enxerga isso e ele vê essa humanidade em Jesus. Escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, juntamente com o livro de Atos, Lucas faz uma compilação de fontes com testemunhas oculares e os demais evangelhos que já estavam escritos em seu testemunho destinado às pessoas gentias. Então ele não se preocupa com o judeu, com o romano, ele escreve para todo mundo. É um evangelho que é para o mundo inteiro. O seu evangelho é o que mais demonstra que Jesus encarou o seu destino pré-ordenado com dignidade e coragem, para que cada uma de nós pudesse experimentar as bênçãos de sua expiação e ressurreição, independente de nossa origem. Então, independente de quem somos, o Jesus, não é? Ele enfrentou aquela perseguição, aquela luta, para que a gente receba essa bênção em qualquer parte do planeta, não é? Seja aqui na Terra ou qualquer outra galáxia, não é? A salvação é para todos. Por fim, nós temos o evangelista João, que apresenta Jesus como um ser divino na vida terrena, cuja missão é permitir que todos se salvem. Então é também uma mensagem universal. O apóstolo João, considerado o discípulo a quem Jesus amava, mencionado nesse evangelho, no capítulo 13, versos 23 de João, traz o seu testemunho ocular, que aí é interessante. Enquanto alguns outros escritores falaram do que ouviram, João, ele traz uma visão daquela pessoa que andou com Jesus, conversou com Jesus, deitou nos braços de Jesus. Então, digamos assim, é um evangelho interessante, não é? Ele, além do testemunho ocular dele, ele traz ali testemunho de pessoas anônimas que ajudaram a compilar as informações entre os anos 90 e 110 da nossa era. João um discípulo que viveu mais próximo de Jesus, dialoga como ninguém com todas as pessoas num testemunho sem fronteiras e diz: a todas as pessoas que receberem Jesus se deu o poder de serem feitas filhas de Deus, e estas palavras foram escritas para que creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em nome de Jesus. Portanto, eu quero concluir e dizer que, apesar de nem todas as pessoas veem Jesus como ele é, os evangelhos são testemunhos, boa notícia sobre Jesus, para que as pessoas do mundo inteiro veem e creem em Jesus Cristo como Filho de Deus e aprendam sobre a importância de permitir que Jesus as ensine como aprofundar o entendimento de acordo com a perspectiva eterna de Deus. Amém? Querido Deus, eu louvo o teu nome e te glorifico por essa oportunidade que tu nos deste de trazermos uma porção da sua palavra, Senhor. Quero pedir a tua graça, a tua bênção, e que nós tenhamos agora a oportunidade, juntamente aqui com a Rosimeire Pereira Galdino, que está nos acompanhando, de receber bênção, de valorizarmos, ó Deus, essa salvação que tu tens nos dado, Pai. Tenha misericórdia, tenha compaixão, e nesse momento, inclusive, que nós teremos a oportunidade de participar da ceia, eu quero pedir mais uma vez a tua graça, a tua bênção, que a tua salvação permaneça sempre na nossa vida. Muito obrigado pela presença de cada irmão, pela presença das pessoas que estão nos acompanhando na live. É o meu pedido, no nome de Jesus.
Amém.